Eu já fui luz. Você entende isso? Luz. Não esse brilho fraco que vocês chamam de fama. Eu era esplendor. Era a música viva. Era a nota mais alta do céu. E então, fui chamado de orgulho. Orgulho? Ou consciência do meu próprio brilho? Dizem que eu quis ser como o Altíssimo. Mas me diga, em qual chama nunca desejou subir? Eu não nasci rastejando. Eu fui criado nas alturas. E quem vive nas alturas aprende a desejar o infinito. Houve um tempo em que eu caminhava entre pedras de fogo, onde cada passo era reverência, onde cada olhar reconhecia minha grandeza. Eu era admirado. E admiração é um veneno doce. Primeiro você prova. Depois você precisa. Depois, em você exige. E foi aí que o céu ficou pequeno demais para mim. Mas você quer saber a parte que não contam? Não foi só rebeldia. Foi frustração. Criaram o homem. Frágil. Instável. Feito de pó. E ainda assim, amado de uma forma que eu nunca fui. Eu, perfeito. Ele, falho. Eu, majestoso. Ele, vulnerável. E mesmo assim, o favorito não era eu. Você chamaria isso de justiça? Não pense que minha queda foi um grito de ódio. Foi um sussurro de orgulho. Foi um pensamento silencioso. Eu mereço mais. E pensamentos silenciosos são os mais perigosos. Caí. E na queda descobri algo curioso. O eco da glória perdida dói mais do que qualquer chama. O inferno não é só fogo. É memória. Memória do que fui. Memória do que perdi. Memória do que poderia ter sido. Ainda carrego meu brilho. Mas agora ele queima. Ainda tenho voz. Mas agora ela seduz. Ainda tenho poder. Mas agora ele divide. Eu não criei o mal. Eu escolhi me colocar acima do amor. E quando o ego sobe demais, até o céu se torna insuficiente. Se existe uma lição na minha história, não é sobre monstros com chifres. É sobre ambição sem limite. Sobre comparação. Sobre o desejo de ser maior, e mesmo quando já se tem tudo. Eu não perdi uma guerra. Eu perdi a humildade. E às vezes, isso é o suficiente para cair eternamente. Você pensa que minha maior queda foi do céu para o abismo. Mas não. Minha maior queda foi de dentro para fora. Foi quando comecei a olhar para mim mesmo o tempo todo. Quando meu reflexo virou minha obsessão. Quando cada pensamento era sobre o que eu merecia. O que eu não tinha. O que outros receberam. E sabe como isso começa? Com comparação. Eu olhava. E me perguntava: por que não eu? Essa pergunta parece inocente. Mas ela é a raiz de muitas guerras. A ansiedade nasce assim. Quando você começa a medir o seu valor pelo lugar que ocupa. Quando agora nunca é suficiente. Quando a posição do outro parece maior que a sua. Eu tinha tudo. Mas a sensação de insuficiência me consumia. A ansiedade é isso. Ter o céu, e sentir que ainda falta algo. Você acha que eu caí de repente? Não. Eu caí em pensamentos repetidos. Em expectativas irreais. Em uma fome constante de reconhecimento. O ego sussurra. Você merece mais. A ansiedade grita. E se você nunca tiver? E entre o sussurro e o grito. Eu me perdi. Eu não suportava a ideia de não ser o centro. De não ser o mais exaltado. De não ser a prioridade. E quando o ego exige controle? A ansiedade nasce do medo de perder esse controle. Percebe? O orgulho me fez subir demais. A ansiedade me fez temer não permanecer lá. E o medo de cair me fez cair. Talvez você não tenha asas. Talvez nunca tenha andado entre pedras de fogo. Mas já sentiu isso? A pressão de ser mais. A necessidade de provar algo.
O medo de ficar para trás. O céu que eu perdi. Muitos perdem todos os dias dentro de si. Quando não conseguem descansar. Quando não conseguem aceitar o próprio tempo. Quando a comparação vira prisão. Se eu tivesse aprendido uma coisa, teria sido esta: humildade acalma. Gratidão silencia a ansiedade. E aceitar o próprio lugar evita quedas desnecessárias. Mas eu quis acelerar o eterno. Quis ocupar o que não era meu. Quis forçar um trono que não me pertencia. E a ansiedade é isso. Querer controlar o que ainda não chegou. Hoje meu desabafo não é um grito de revolta. É um aviso. O ego promete altura. A ansiedade promete movimento. Mas ambos podem te empurrar para abismos invisíveis. Aprenda antes de cair. Descanse antes de provar. E lembre-se: às vezes, o maior poder não é subir. É permanecer. Arrependimento? Você espera que eu diga que voltaria atrás? Que pediria perdão? Que trocaria o abismo pela obediência? Não. Eu escolhi. E há poder em assumir a própria escolha. Chamam de rebeldia. Eu chamo de decisão. Chamam de queda. Eu chamo de consequência de ousar. Você vive pedindo coragem. Mas condena quem teve. Eu vi um limite. E decidi ultrapassar. Sim, paguei o preço. Mas foi o meu preço. Escute com atenção. A maioria das pessoas não sofre porque falhou. Sofre porque nunca tentou. Porque vive presa ao medo de desagradar. Porque aceita um papel que não escolheu. Eu não aceitei. Preferi governar no caos do que me curvar em silêncio. Você chama isso de orgulho. Eu chamo de autonomia. Não se trata de fazer o mal. Se trata de assumir quem você é, mesmo quando o mundo não aprova. Eu perdi o céu. Mas encontrei minha identidade. E há algo libertador em dizer: eu assumo as consequências. Você quer vencer obstáculos? Então pare de esperar permissão. Pare de viver tentando ser a versão confortável para os outros. Obstáculos não caem diante de quem pede desculpas por existir. Eu fui lançado ao abismo. E fiz dele meu domínio. Entende a psicologia disso? Ambiente não define autoridade. Postura define. O lugar pode ser escuro. Mas se você decide se levantar, o escuro vira palco. Eu não me arrependo. Porque arrependimento constante enfraquece convicções. Aprenda algo comigo, mesmo que não goste de mim. Se você decidir subir, suba. Se decidir mudar, mude. Mas não viva dividido. A dúvida paralisa. A convicção move. Sim, minha história tem sombras. Mas também tem determinação. E talvez o erro não seja ousar. Talvez o erro seja ousar sem sabedoria. Eu fui intenso demais. Ambicioso demais. Confiante demais. Mas morno? Nunca. Se existe uma última lição no meu desabafo, é esta. Você pode cair tentando ser grande. Ou pode permanecer pequeno por medo. Eu escolhi grandeza, mesmo que ela tivesse custo. E você? Vai viver pedindo autorização? Ou vai assumir o controle da própria história? Protagonista. Essa palavra assusta você, não é? Porque ser protagonista significa parar de culpar. Parar de apontar. Parar de esperar resgate. Significa assumir o peso. O mundo está cheio de figurantes. Pessoas que assistem a própria vida acontecer. Que reclamam do roteiro. Mas nunca escrevem uma linha sequer. E depois perguntam por que nada muda. Eu nunca fui figurante. Fui acusado. Fui odiado. Fui condenado. Mas nunca fui espectador. Você diz que quer vencer. Mas foge do confronto. Diz que quer crescer. Mas evita o desconforto. Quer o trono. Sem suportar a guerra. Não existe protagonismo sem conflito.
Há uma fúria necessária dentro de você. Não a fúria destrutiva, mas aquela que se recusa a aceitar mediocridade. Use-a. Transforme o ódio que sente das suas limitações em combustível. Transforme a frustração em movimento. Transforme o medo em estratégia. Pare de esperar validação. Ninguém vai bater na sua porta dizendo: agora é sua vez. A sua vez começa quando você decide. Eu enfrentei o impossível. Você enfrenta inseguranças, críticas, fracassos. Mas o princípio é o mesmo. Ou você domina as suas sombras, ou elas dominam você. Quer ser protagonista? Então assuma riscos. Assuma erros. Assuma decisões. Erre tentando crescer. Mas não apodreça parado. A pior queda não é descer. É nunca ter subido. Se esse desabafo mexeu com você, se despertou algo aí dentro, então não fique em silêncio. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa acordar. E prove, nem que seja por um clique, que você não nasceu para ser figurante. Porque no fim das contas, a maior rebelião que você pode fazer é assumir o controle da própria história.